Você pode abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler aí a partir do versículo 11. Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 23. Amém? E diz assim, e continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu a herança. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ali desejava ele fartar-se das migalhas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Vamos orar. Queria que mais uma vez você fechasse seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que você seja ministrado pela palavra do Senhor, e seja abençoado por ela, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos diante da sua presença, também agora, Deus, diante da sua palavra. Pedimos, Deus, ministra ao nosso coração, abra nosso entendimento de forma que, ouvindo, nós possamos compreender a tua palavra e recebê-la no nosso coração com alegria e sermos abençoados por ela. Todos quantos, Deus, ouvem esta palavra, que eles sejam ministrados, abençoados nas suas necessidades, instruídos pela sua palavra, em nome do Senhor nós oramos. Amém. Pode sentar. Irmãos, Jesus, nesta parábola, ele descreve a situação de um filho que, por rebeldia, ele decide deixar a casa de seu pai e pede ali a sua herança e vai viver a sua vida da maneira que desejava. Mas muito mais do que mostrar a realidade daquele filho, a decisão daquele filho, o Senhor Jesus quis, nesse texto, nesta parábola,
enfatizar o Pai amoroso, que apesar de nós, em certo tempo, vivermos longe da sua presença, vivendo a nossa vida, a nossa maneira, um dia teve misericórdia de nós e nos recebeu de volta como filho. Então a ênfase principal desse texto, dessa parábola, se refere a isso. Mas hoje, como nós estamos aí comemorando o chamado Dia dos Pais, o dia que nós comemoramos esse dia tão importante, eu quero me valer desse texto aqui para dar 3 conselhos para os filhos e um conselho para os pais. Espero que você seja abençoado pela palavra do Senhor. O primeiro conselho que nós podemos passar aos jovens filhos, aqui nem todos ainda são pais, né? Quando nós estamos falando de pais, não nos referimos apenas à figura paterna, mas também às mães, porque ambos têm papel importante, o mesmo nível de autoridade sobre os filhos e o mesmo nível de importância na vida dos filhos. Mas como hoje é dia do pai, naturalmente a ênfase vai aí dentro dessa figura paterna. Mas o primeiro conselho dirigido aos filhos é que devemos respeitar a autoridade dos nossos pais. Esse filho, analisando por aqui, quando ele decide, ele toma essa funesta decisão de pedir ali ao seu pai a sua herança, ou a parte que lhe cabia na sua herança. O filho mais moço era o filho caçula, né, dos 2 filhos. Pelas leis judaicas, o filho mais velho tinha o dobro de direito sobre a herança do mais novo. Por alguma razão, querendo viver a sua própria vida, ele resolve receber antecipadamente a sua herança, ou a parte que lhe cabe. Esse ato, essa atitude do filho, ela representa um ato de rebeldia, porque ele estava, na verdade, dizendo ao seu pai: eu não quero mais viver com você, eu não quero estar mais debaixo da sua autoridade, eu não quero mais depender de você. Então, a sua decisão, na verdade, ela revela, em primeiro lugar, isto: uma rebeldia contra a autoridade do seu pai. E ele, quando ele sai, ele vai para, segundo o texto, ele parte para essa terra distante. Terra distante, em muitos casos, não significa necessariamente uma distância geográfica, mas é uma distância do próprio coração do filho em relação ao pai. E há filhos que estão tão revoltados ou em rebelião contra seus pais e acham que não precisam mais de viver debaixo da tutela ou da autoridade, do aconselhamento, ou até mesmo da dependência financeira dos seus pais. E eles, às vezes, mesmo dentro de casa, vivendo na mesma casa, estão no seu coração completamente separados, afastados dos seus pais. E isso é um ato de completa rebeldia contra os nossos pais. Então, primeiro conselho: não se revolte e não se rebele contra a autoridade de seus pais. Submeta-se. Pelo ensino bíblico, nós vemos que os pais, eles exercem autoridade espiritual sobre os filhos. Se o pai abençoar, está abençoado, mas se o pai amaldiçoar, também está amaldiçoado. Dificilmente um pai amaldiçoaria seu filho, mas pode trazer muita tristeza ao seu coração
um ato de rebeldia, de insubmissão, de insubordinação aos seus pais. Isso constitui uma quebra de autoridade. Então, filhos, respeite a autoridade. Você pode até se sentir mais inteligente, intelectualmente mais bem preparado que seus pais, talvez porque teve a oportunidade de estudar mais, ter uma condição de vida diferente do que eles estiveram, mas você está na condição de filho. Nós estamos na condição de filhos. E os nossos pais, eles exercem e eles têm esta autoridade sobre nós. Então, não se afaste, não se afaste. O segundo conselho que nós vemos, que nós podemos passar, é que você deve valorizar a herança deixada por eles. E há dois tipos de herança. Primeiro, a herança financeira mesmo. Pense no quanto os seus pais tiveram que trabalhar para te dar sustento, para te dar roupa para vestir, casa para morar, para pagar seus estudos, pagar seus materiais escolares, para comprar medicamento, remédio quando você estava doente. Pense o quanto eles tiveram que se esforçar e trabalhar para suprir tudo o que é ou que foi necessário à sua vida. Isso precisa ser valorizado. O filho precisa expressar em palavras e em atitudes a gratidão aos seus pais por aquilo que receberam. Então, há essa necessidade. Valorize tudo que você recebeu, ou ainda recebe, ou ainda está recebendo de seus pais. Não podemos ter um coração ingrato, ao ponto de achar que nossos pais não nos deram tudo que nós gostaríamos de ter, e talvez não tenham dado, porque por alguma razão, por não ter condições. Mas se estamos vivos, estamos bem. Se você chegou até aqui, você necessariamente passou pelo cuidado de seus pais. E aqui entram as duas figuras, né? Tanto a paterna quanto a materna. Mas há um outro tipo de herança, e ainda na herança financeira, ainda há aqueles que recebem bens, né? Como herança, e consome tudo, e gasta tudo, e destrói tudo aquilo que seus pais, com tanto esforço, com tanto empenho, com tanto trabalho, construíram. E alguns chegam a dizer: isso não me custou nada. Isso não me custou nada, não tive que me esforçar, mas alguém teve, seu pai, sua mãe, eles tiveram que se esforçar para talvez deixar para você uma herança, um bem financeiro, um conforto melhor na sua vida. E às vezes o filho faz a semelhança desse filho pródigo. Diz aqui o texto que ele consumiu tudo, depois de ter consumido tudo, toda a parte, toda a herança que era sua, era direito dele de receber, não naquele tempo. Se o pai não quisesse, não precisaria ter dado. Não tinha o direito de exigir naquele tempo. Mas ainda assim, recebendo, ele consumiu tudo, ele gastou tudo, não sobrou nada. E quando ele estava fazendo isso, certamente, ele não pensou o quanto aquilo custou para os seus pais, para alcançar e para conseguir tudo aquilo. Então precisamos valorizar. Valorizar mesmo. Valorize a casa que você mora, a comida que você recebe ou recebeu. Mas ainda há uma outra herança, e eu considero essa ainda mais importante que a financeira, que é a herança moral.
Penso no legado de honradez, de honestidade, de trabalho que nós recebemos de nossos pais. Essa é a maior herança que um pai, uma mãe pode deixar para os seus filhos. Um legado de vida honesta, de vida honrada, de pai, de mãe trabalhadores, de vida moral ilibada. Um exemplo que seja para a nossa vida. Isso constitui, ou vai constituir, toda a nossa formação. Não é à toa que a Bíblia diz, Provérbios 22:6, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então, eu considero que esta seja a maior herança que os pais podem deixar para os filhos e que os filhos devem valorizar tudo que você recebeu. Se você é o homem que você é hoje, ou a mulher que você é hoje, você deve isso aos seus pais. E por último, o terceiro conselho: honre seus pais. A atitude do filho pródigo em se rebelar contra o seu pai, de esbanjar seus bens, foi uma desonra para o seu pai. Aquela atitude dele de pedir a herança, de ir para um lugar distante, de gastar tudo que tinha recebido como herança, aquilo foi uma desonra para os seus pais. E a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pais. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés lá como instrução para uma vida segura e abençoada, Deus reservou um mandamento exclusivamente para isso. Êxodo 20, versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Esse é o 5º mandamento na sequência dos 10. E é o primeiro mandamento seguido de uma promessa do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. O apóstolo Paulo, ensinando sobre os deveres da família, ele repete este mesmo mandamento na orientação aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É justo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, como mandamento, como forma de mandamento, porque isso é justo diante das pessoas, diante dos homens e também diante de Deus. E ele repete aí o mesmo mandamento dado por Deus a Moisés, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Isso mostra o grau de importância que tem os filhos honrarem seus pais. Deus fala, deixa como mandamento, e o apóstolo Paulo repete esse mesmo mandamento no ensinamento dado às famílias, uma família, mas ali direcionado aos filhos. O filho precisa honrar seus pais, dar honra a seus pais. Se você tem aí o privilégio de ainda ter o seu pai com você, em vida, sua mãe, faça isso agora. Faça isso enquanto é tempo. Honre teu pai em tudo.
todas as coisas. Ame, abrace, proteja, retribua o que recebeu. Isso é forma de honrar os nossos pais. Mas se seus pais já se foram, honre a memória deles. Honre a memória deles. Talvez você não tenha mais ainda esse privilégio, como eu não tenho mais, de ter seus pais, sua mãe com você. Mas você precisa honrar a memória deles. E quando seus pais estiverem velhos e necessitados de auxílio, de ajuda, de cuidado, não os abandone. O que mais se vê são filhos abandonando seus pais. Não se importam. Filho que não dá bom dia, não dá boa tarde, não pergunta como vai, não se interessa como estão os pais. Então a Bíblia diz que nós precisamos honrar os nossos pais. Eu queria que a Sandra me ajudasse aqui. Eu quero mostrar para vocês umas fotos aqui que para mim é muito importante. Se tiver no jeito aí, você me fala. Ali já caiu, aquela ali, não é? Pode jogar essa cadeira aí. Está vendo essa foto? Ela está meio não nítida, né? Porque é uma foto de uma foto que tem 42 anos. Eu vou me afastar um pouquinho para os irmãos verem. Aquele senhor que está lá de camisa branca é meu pai. Aquele pequenininho que está ali embaixo sou eu. Essa foto é de 1978, se eu não estiver enganado. Mas eu quero falar do meu pai. Homem simples, honesto, trabalhador rural, um exímio carpinteiro, e que me deixou um legado, o homem que eu sou hoje. Sou pelo exemplo dele. Aqui do lado é minha mãe, toda sorridente ali. Minha irmã, do lado do meu pai. Meu cunhado. E meu irmão Romildo, né? Sua calça xadrez, boca de sino. Era moda na época, viu? Mas essa figura, felizmente eu perdi meu pai muito novo. Meu pai faleceu 3 anos depois que foi tirada essa foto. Eu tinha cerca de 15 anos. Eu vi meu pai dar o último suspiro de vida. Ele morreu. Mas meu pai não deixou para nós nenhuma herança, ou quase nada, financeira. Mas deixou um legado de vida. E depois Deus me deu um segundo pai. Passa outra foto aí, fica mais fácil. Esse aí. Pastor Paulo Crepaldi. Esse foi meu pai na fé, meu mestre, e a minha inspiração para o ministério. O que eu sou hoje como pastor, como servo de Deus, o amor que sinto pela obra de Deus, pela igreja, pelas almas, eu aprendi com esse homem. Coloca a outra foto. Então está aí as duas figuras paternas que eu tenho. Meu pai biológico, que foi para mim o meu exemplo, e continua sendo o meu exemplo, de honestidade, de honradez,
caráter, homem trabalhador, simples, humilde. E a segunda figura, Deus, na sua bondade, me deu um segundo pai, que é esse que é o pastor Paulo Crepaldi. Interessante que eu pude conviver mais tempo com o pastor Paulo do que com meu pai biológico. Mas eu quero honrar esses dois homens, que constituem para mim a minha figura paterna. Toda a referência de paternidade humana eu tenho nesses dois homens. Obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe. Que você traga seu coração, na sua mente, a figura paterna e também a figura materna. Que saiba honrar aqueles que foram seus protetores, abençoadores, cuidadores, talvez no momento que você mais precisava na sua vida. Eu quero finalizar aqui deixando um conselho para os pais, né? Porque o texto também fala disso. Conselho para os pais: perdoe seu filho. Não importa o que ele tenha falado, o que ele tenha feito, não importa o quanto você possa estar magoado com ele. O perdão sempre será o melhor caminho, a escolha mais certa. Se a gente analisar pelo texto, esse pai aqui da parábola, falado por Jesus, ele tinha todos os motivos, se quisesse, de não receber mais aquele filho de volta. Aliás, o próprio filho reconhece isso. E diz: não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me receba aí como um dos teus empregados. Mas o pai, a atitude do pai foi bem diferente, muito diferente. O pai disse aos seus empregados: traga a melhor roupa, coloque um anel no dedo e sandália nos pés. Comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse pai tinha todo o direito, e poderia, se quisesse, não recebê-lo de volta, mas decidiu recebê-lo como filho e honrá-lo como filho. Essa roupa nova, anel no dedo e sandália nos pés, se aplicava somente aos filhos, não aos servos. E fizeram uma festa, uma grande festa, e se alegraram porque recebeu o seu filho de volta. Então não importa o que seu filho tenha feito, falado, qual foi a atitude dele, não importa o quanto você possa estar magoado com seu filho, perdoe. O perdão sempre será a atitude acertada, o caminho correto a ser seguido. Perdoe. Irmãos, é claro que esta parábola de Jesus não estava falando de uma figura humana, mas querendo mostrar a figura do Pai amoroso, do Deus amoroso, que é capaz de nos perdoar. Mas quando nós aplicamos isso também dentro do conceito humano,
do relacionamento humano entre família. Essas coisas, elas são fundamentais para que a gente tenha uma vida segura, uma vida abençoada, uma vida dentro da vontade e do propósito de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você seja como pai ou seja como filho, que você seja ministrado no seu coração, na sua vida. Quem sabe ainda hoje, se você não fez, você pode tomar uma atitude diferente. Talvez eu estou dizendo isso aqui tudo e você, na sua mente, está questionando. É porque você não sabe o pai que eu tive, a mãe que eu tive, a família que eu tenho. Ou realmente eu não sei quem foi ou quem é seu pai e sua mãe, mas eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. E eu sei que Deus não errou. Você nasceu na família que tinha que nascer. Você teve o pai que você precisava ter, ou a mãe que você precisava ter. E algum propósito Deus tem isso. Seja como for. Porque Deus não errou. Deus não erra. Você precisa apenas compreender qual que é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.